Olá, eu sou o Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o sexto ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e há como pretensão que esse vídeo seja utilizado no dia 23 de agosto, na aula que vai das 2h30 até as 4 horas da tarde. A agenda para essa aula baseia-se em realizar a correção a respeito de frações, que foi uma retomada geral que foi realizada, e aí para isso foi feito uma espécie de trabalho diagnóstico, mas sim retirado do livro, que trazia bastante questões para o fechamento deste capítulo que trata a respeito do conteúdo de frações. Além da correção desse exercício que foi passado na aula anterior, também será apresentado hoje, como conteúdos novos, a ideia de números decimais, tratando especificamente de décimo, centésimo e milésimo, e também a leitura de números decimais. Além disso, será repassado um exercício de fixação para essa turma. Observando então o nosso exercício, ele é o exercício da página 157 e 158, sendo que na página 157 do livro Compreensão e Prática foi pedido que fosse realizada as questões da 3 até a 11. E na página 158 foi pedido que fizesse da 22 até a 25. Nós iremos fazer a análise desse exercício com os seus respectivos gabaritos. Já observando aqui o exercício, como vocês podem ver, a questão de número 3 traz para a gente a seguinte situação. Represente com figuras os números mistos 1 3/7 e 2 3/4. Pessoal, só para reforçar, porque isso aqui a gente já insistiu, persistiu e resistiu na explicação, mas como esse é um exercício de fixação, para fechar o capítulo, a gente vai abordar questões as quais nós já exploramos bastante nesse conteúdo de frações. Como é que eu faço para representar números mistos? Quando eu tenho números mistos, quer dizer que eu tenho números inteiros acompanhados de frações. A fração a gente aprendeu a representar. E obviamente, o número inteiro a gente já sabe representar. Mas aí, no caso dessa letra A aqui, como eu tenho 1 3/7, eu vou ter aqui uma figurinha que foi dividida em 7 partes. E aí, todas essas 7 estão pintadas. Everton, por que todas essas 7 estão pintadas? Porque aqui representa o meu inteiro, o todo. E o 3/7 é uma figurinha de mesmo tamanho, com 7 compartimentos, em que somente 3 estão pintados. E aí, nesse caso aqui, eu tenho 3/7. 1 representa o inteiro, 3/7 representa essa parte aqui, esse outro desenho. Já no caso da letra B, do item B, a gente tem 2 3/4. E aí eu fiz aqui, 2 inteiros e aqui 1 3/4 representado para vocês. Importante dizer que quando eu tenho um inteiro, aqui nesse caso, como eu estou falando de essa fração que tem o 4 como denominador, todo inteiro aqui vai ser 4/4, 4/4. E no caso do primeiro exemplo, todo inteiro aqui vai ser 7/7. Por quê? Porque quando eu tenho 4/4 ou 7/7, e eu realizo essa divisão, eu vou encontrar um número 1, um inteiro, e por isso eu justifico que aí está o meu número misto representado nesses desenhos, tá bom? A quarta questão traz para a gente o seguinte. Podemos afirmar que a parte verde da figura representa seus 2/3. Olha só, eu tenho aqui uma figura repartida em 3 partes, e aí está perguntando se eu posso dizer que isso representa 2/3. Não, eu não posso, pois as partes em que a figura foi dividida não são iguais. Ela aqui é diferente, tem um tamanho diferente. Para eu poder representar isso aí como uma fração, eu precisaria dividir essa figura em 3 partes iguais. O conceito de fração é que o denominador coloca como a figura ou como o elemento foi dividido em formas iguais. Não sendo dividido em formas iguais, não posso dizer que trate-se de uma fração, tá bom? Então, prestem bastante atenção nesse ponto quando estiverem analisando uma figura para dizer se ela representa uma fração. A quinta questão pede para a gente colocar as frações em ordem decrescente. Decrescente da maior para menor. E aí eu utilizo aqui o sinalzinho de maior que, para determinar da maior para menor. Everton,
Mas, cara, eu tenho aqui, ó, 5 sextos, 3 quartos, 7 oitavos. Como é que eu sei qual é a maior? Como é que eu sei qual é a menor? Existem vários procedimentos. Um deles é fazer o desenho, o outro é encontrar as frações equivalentes e por aí vai. Nesse caso aqui, quando eu encontrar as frações equivalentes, eu iria observar que 7 oitavos é a maior delas, porque quando eu faço a divisão, 7 dividido para 8, eu tenho um número decimal maior. Ou quando eu faço aqui as minhas distributivas, as minhas frações equivalentes, eu vou observar que a sequência é 7 oitavos sendo a maior, a do meio é 5 sextos e a menor de todas é 3 quartos. Da mesma forma acontece com a letra B, só que na letra B eu tenho um número misto e também tenho um número inteiro. Quando eu faço essa distribuição, transformo todo mundo em fração de mesma base, eu vou ter então que o maior de todos é o 3 inteiro, depois eu vou ficar com 2, 1 quarto como sendo a próxima, e a menor de todas é 11 quintos, ok? Pessoal, estou passando aqui de forma rápida porque esse conteúdo é meio que uma revisão do que a gente já viu, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida, anota no teu caderno que quando a gente retornar para o grupo de WhatsApp, eu tento sanar essa dúvida de vocês, tá bom? Na sexta questão, nós temos das frações 9 quinzeavos, 18 cinquentaavos, 37 111avos e 5 302avos. Indique a que é equivalente a 1/3. Como é que eu encontro isso, Everton? Então, eu vou fazer uma simplificação aqui nelas e vou ver qual delas dá para simplificar e ficar em 1/3. Por exemplo, 9 quinzeavos dá para simplificar em cima por 3 e embaixo por 3. Vai ficar 3 sobre 5. 3 sobre 5 não tem mais o que reduzir, não é 1/3. Então, não é essa. Essa próxima, posso dividir por 2, fica 9 sobre 25, também não dá. 3 sobre 111, 37 sobre 111. Dá para dividir para 37, pessoal, porque 37 é divisível por 37, 111 também é dividido por 37. Quando eu divido 37 por 37, eu chego em 1, 111 dividido para 37, eu chego em 3, 1/3. E aí a última, 5 sobre 302, não tem aí nem como eu fazer a divisão, porque aqui em cima não é divisível por 2, aqui também não. Então, a minha fração que é equivalente a 1/3 vai ser mesmo 37 sobre 111. Quem tiver dúvida e achar que a conta é muito difícil, pode fazer aí na calculadora que vocês encontram. Se você dividir 1 dividido para 3, falando em decimal, vai dar 0,333, dízima periódica. 37 dividido para 111 dá absolutamente a mesma coisa. Por quê? Porque essas frações são equivalentes, ok? Na sétima questão, nós temos então o seguinte: indique as frações não equivalentes, a 4/5. Aqui é o contrário da questão anterior. Na questão anterior, ele queria uma fração equivalente. Aqui ele tá dizendo que não quer equivalente, ele quer uma que não seja equivalente. Então, a gente observa a partir do seguinte aspecto. 4/5 é equivalente a 40 cinquentaavos? Pessoal, se você multiplicar em cima por 10 e embaixo por 10, o número que você encontra é 40 cinquentaavos. Então, elas são equivalentes. 12 quinzeavos é equivalente a 4/5? Vamos lá. Para eu transformar o 4 em 12, eu posso multiplicar por 3. 3 vezes 4 é 12. Se eu multiplicar esse 3 por 5, vai dar 15. Então, 12 quinzeavos é equivalente. 4 quintos é equivalente a 8 décimos? 4 vezes 2, 8. 2 vezes 5, 10. É equivalente. 37,45. 37,45 não dá. Mas vamos olhar o outro. 28,35. Se eu multiplicar aqui 4 por 7 dá 28. 5 por 7 dá 35. Só sobrou essa, 35 sobre 45, que não é equivalente a 4/5. Todas as outras são equivalentes e a gente acabou de falar aqui para vocês, colocar quais são as equivalências, ok? A oitava questão pede para que você substitua o nosso quadradinho vermelho a fim de obter frações equivalentes e escreva no caderno. Vamos lá, galera. O seguinte, eu tenho aqui 8/3 e do outro lado eu tenho 40 sobre alguma coisa. Eu quero encontrar frações equivalentes, então vou alimentar com a parte de baixo o número que eu acho que é equivalente. Como é que eu faço isso?
Eu preciso observar o seguinte, o que foi feito com 8 para ele se transformar em 40? 8 para se transformar em 40, ele foi multiplicado por 5. Bem aqui, ó, eu multiplico por 5. Então, o que é que eu faço com o denominador? Eu multiplico por 5. 3 vezes 5, 15. A minha equivalência aqui vai ser 40 quinzeavos. É isso que eu vou fazer em todas, observar o que foi feito, qual foi o procedimento. Por exemplo, a próxima. O que foi feito com 2 para que ele se transformasse em 26? O que foi feito com 2 para que ele se transformasse em 26? 2 para se transformar em 26, ele foi preciso ser multiplicado por 13. 2 vezes 13, 26. O que é que eu vou fazer com 5? O mesmo procedimento. Eu vou fazer 5 vezes 13, que dá exatamente 65. Deste modo, a equivalência aqui vai ser 26,65avos. Vamos para a letra C. Aí agora não é o de cima, é o de baixo. Como é que eu olho? Da mesma forma. O que foi que eu fiz com 7 para ele transformar-se em 21? 7 para transformar-se em 21, eu precisei multiplicar por 3, porque 3 vezes 7 é 21. Agora eu faço o mesmo procedimento com o número de cima, com o denominador. 3 vezes 3, 9. A equivalência aqui é 9,21avos. Na letra D, eu tenho aqui em cima 6 e aqui 9. O que foi que eu fiz com 6 para transformar em 9? Aí você diz, Everton, mas 9 nem é múltiplo de 6. É verdade. 9 não é múltiplo de 6, mas existe um procedimento. E que procedimento é esse? É o seguinte, eu vou usar o mesmo princípio da multiplicação. 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2 é 18. Então, nem cabe 1, nem cabe 2. Eu vou usar um decimal. Eu vou fazer 6 vezes 1,5. Por quê, Everton? Porque 6 vezes 1 é 6, 6 vezes meio dá 3. Então, 6 vezes 1,5 é 9. Então, eu faço o mesmo embaixo, 8 vezes 1,5. Aí você faz assim, ó, 8 vezes 1 é 8, 8 vezes 1,5 é 4, então o resultado vai ser 12. Então, fica 9 sobre 12, ok? Na nona questão, nós temos um probleminha que diz o seguinte, o sexto ano tem 35 alunos e 5 sétimos deles são aprovados. Quantos alunos ainda não estão aprovados? Ou seja, quantos faltam? Pessoal, eu não tenho 5 sétimos. Os que não foram aprovados, obviamente, são 2 sétimos. Como é que eu faço para encontrar 2 sétimos de 35? É uma multiplicação. 2 sétimos vezes 35. Eu faço 2 vezes 35, dá 70. 70 dividido para 7 dá 10. 10 alunos não foram aprovados, ok? 10ª questão. Se 3/4 do percurso da casa de Rodrigo ao colégio equivale a 15 quilômetros, qual é o total do percurso? 3/4 equivale a 15 quilômetros. Qual é o total do percurso? Veja bem, se 3/4 vale 15 quilômetros, quanto é que vale 1/4? 3/4 vale 15 quilômetros. Aqui é 5, aqui é 5, aqui é 5. Cada 1/4 vale 5 quilômetros. 5 mais 5 mais 5, 15 quilômetros. Eu não quero achar 4/4, 5 mais 5 mais 5 mais 5, 20 quilômetros. Tudo isso que eu estou falando para vocês, e às vezes falando de forma diferente em algumas questões, é mostrando para vocês que existem várias possibilidades de você realizar esse cálculo de frações, tá bom? 11ª questão. A 11ª questão diz: comparecer a uma festa de aniversário 3/5 dos convidados. Determine o número de convidados, sabendo que faltaram 74. Se faltaram 74, quer dizer que faltaram 2/5. 2/5 é 74. Quanto é 1/5? 2/5 é 74. Quanto é 1/5? 37. 37 é 1/5. Aí eu não quero saber quanto é 3/5, eu faço 37 vezes 3, que dá exatamente 185 pessoas que foram os presentes nessa festa de aniversário. Na questão de número 22, já na próxima página, a gente tem uma situação interessante. Ela diz: um atacadista possui 2.600 sacas de arroz. Ele vendeu 4 13avos dessa saca ao primeiro freguês,
Do que sobrou, ele vendeu 1/3 ao segundo freguês. E então, novamente, do que sobrou, ele vendeu 3/10 ao terceiro freguês. Quantas sacas restaram? Aí está dizendo que foi 840. Como é que se faz essa conta? Primeiro, eu não quero saber quanto ele vendeu, eu quero saber quanto sobrou. Se ele vendeu 4 13avos ao primeiro freguês, quer dizer que sobrou para ele 9 13avos, que é o que completa o inteiro. Então, se eu fizer 2.600 vezes 9 13avos, vocês vão observar que vai dar exatamente 1.800. Nesse ponto aqui, ó, depois que ele faz essa venda, bem aqui, ó, ele tem 1.800 sacas de arroz. Mas aqui diz que ele novamente vendeu 1/3. Se ele vendeu 1/3, o que ficou para ele? Ficou 2/3. 2/3 de quanto? 2/3 de 1.800, que era o que ele tinha agora. Quando você faz 1.800 vezes 2/3, dá exatamente 1.200. Então, ele chega bem aqui, ó, com 1.200 sacas. Mas diz que, novamente, ele vendeu 3/10 dessa quantidade. Se ele vendeu 3/10, quanto é que resta para ele? 7/10. Quanto é 7/10 de 1.200? Exatamente 840 sacas de arroz. É esse o procedimento a se fazer na questão 22, ok? Na questão 23, pede só para que a gente efetue aí esses lindos cálculos. E aí diz que você efetue e simplifique quando possível. Eu tenho aqui, ó, 2 1/3 mais 1 3/4. Qual é o primeiro procedimento a fazer? O primeiro procedimento é transformar aqui esses números mistos em frações. Já disse, insisti, persisti, resisti com vocês, dizendo, quando eu tenho um número misto, eu transformo na fração de mesma base. 2 1/3 é a mesma coisa que 3/3 mais 3/3 mais 1/3. Resultado, 7/3, ok? Soma todo mundo que está em cima, repete quem está embaixo. 3 mais 3 é 6, 6 mais 1 é 7. 7 sobre 3 fica essa primeira. No caso dessa segunda, 1 3/4, eu vou ter 4/4 mais 3/4. Resultado, 7/4, tá bom? Tenho 7/4, 7/3 mais 7/4. E agora, o que é que eu vou fazer? Tiro o MMC entre 3 e 4, que é 12, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 12 dividido para 3 é 4, 4 vezes 7, 28. Mais 12 dividido para 4 é 3, 3 vezes 7, 21. Resultado, 49 sobre 12, ok? Procedimento embaixo, na letra B, da mesma forma, vou encontrar o MMC desses aqui. Entre 2, 6 e 5 é 30, mas quando eu simplificar, eu consigo chegar em 1/5 como resultado. Aqui na letra C, eu tenho um número inteiro, mas transformo ele em fração, fica 8 sobre 1. Procuro o MMC entre 2 e 1, é o próprio 2. 2 dividido para 1, que está bem aqui embaixo, é 2. 2 vezes 8 é 16. 16 meios menos 7 meios dá exatamente 9 meios. E no caso da última, também vou pegar esse número misto e transformar. Quando faço a operação, eu fico com o resultado 19 oitavos, 19 sobre 8. E aí eu também posso até transformar de novo em número misto, se for o caso. Mas aqui pediu só para simplificar, tá bom? A próxima 24 vai trazer para a gente, então, uma multiplicação simples. 4 quintos vezes 420, vocês aprenderam. Suponho que aqui embaixo tem 1, fica 4 vezes 420, vai dar 1.680 dividido para 5, vai dar exatamente 336. A metade de 3/7, eu vou multiplicar. A metade vai ser 1/2 vezes 3/7. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 7, 14, 3 14avos. Aqui, ó, 3/4 vezes 640, o mesmo procedimento, 3 vezes 640 dividido para 4 vai dar 480. E nesse caso aqui da letra D eu faço por partes. Primeiro eu faço isso, ó, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 4 é 12, fica 6 sobre 12, vezes 2 sobre 7. Quando eu multiplicar e simplificar, meu resultado vai ser 1/7. Na 25, não menos diferente da anterior, só que aqui eu vou trabalhar com divisão. Multiplica o primeiro, 1/2 vezes o inverso do segundo. Se aqui é 3/8, vai ficar 8 sobre 3. 1/2 vezes 8 sobre 3 é exatamente 4 sobre 3. E aqui 6 dividido para 1/4. Multiplica o primeiro pelo inverso do segundo.
6 vezes 4 é 24, 1 vezes 1 é 1, resultado 24. E, deste modo, concluímos a exploração do nosso exercício. Repito aqui para vocês que essa exploração foi feita dessa maneira, mais rápida, mais genérica, porque todos esses assuntos foram vistos anteriormente, inclusive estão aqui nessa plataforma de maneira mais esclarecida, explicada. Número misto, soma, subtração, multiplicação, divisão de frações. E aqui a gente está fazendo um apanhado de revisão, só lembrando conceitos para vocês que vocês já viram e já dominam, e desta maneira concluímos assim o capítulo que trata a respeito de frações. E agora iremos iniciar o nosso novo capítulo. Iremos tratar neste novo capítulo a respeito de números decimais. E o que é que vem a ser esses números decimais? Vocês vão acompanhar aí a partir da página 160 do livro de vocês, tá bom? Quem quiser acompanhar pelo livro pode ficar à vontade. A ideia de número decimal, a gente vai começar trabalhando a partir da ideia de décimo, centésimo e milésimo. E aí nós iremos observar aqui o conceito de cada um deles de forma detalhada. Décimo, aí a gente tem um exemplozinho aqui para ajudar. A Amazônia, também conhecida como Floresta Amazônica, abrange parte dos seguintes países: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Apesar da maior parte estar no Brasil, mas a Amazônia está presente em todos esses países. A área ocupada pela floresta amazônica corresponde a 3/10 da superfície da América do Sul. Olha só, galera, que informação interessante. 3/10 de toda a América do Sul está coberta por floresta amazônica, que é uma quantidade, se você tiver alguma noção, você for imaginar, muito, 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 muito grande de floresta. Algumas pessoas até dizem que é o pulmão verde do mundo. E isso é interessante para que a gente consiga preservar. Desta forma, a gente tem aqui a figura que representa o inteiro. Que inteiro é esse? A ideia da América do Sul. Se 1/10, cada quadradinho desse aqui vai corresponder a 1/10 desse inteiro. E esses que estão pintados de verde aqui correspondem a 3/10, que é o que seria a quantidade que a floresta amazônica representa dentro da América do Sul. Olha o que é que nosso personagem está dizendo. A parte que está pintada de verde representa a fração decimal 3/10, que também pode ser escrita na forma decimal, como 0,3. Opa, olha que interessante. E aí nós lemos também 3/10, viu? Por quê? Porque 3 dividido para 10, eu posso escrever também como sendo 0,3. Fração decimal é toda fração cujo denominador é uma potência de 10, ok? Toda vez que lá no denominador tiver uma potência de 10, eu vou tratar isso aí como fração decimal. Ela pode ser representada por um número com vírgula, ou seja, por um número que a gente chama de número decimal. Agora veja o tabuleiro de Luiz. Ele já pintou 2 painéis completos e parte de um terceiro painel. Está aqui o terceiro painel. Já pintou aqui, é uma pintura interessante, tem um mosaicozinho. E aí a gente tem o seguinte: o que já foi pintado pode ser representado pela fração decimal 23 décimos. Ou pelo número misto 2/3, ou ainda também pelo número decimal 2,3, 2 inteiros e 3/10. Por que, Everton, que toda essa representação é possível? Porque tudo isso aí está correto, tá bom? Não é que um está errado, o outro está certo, tudo isso está correto. Aqui no caso do número misto, eu tenho o 2 representando a parte inteira e o 3/10 representando a parte decimal. No número decimal, que é esse que usa vírgula, o conceito é o mesmo. O 2 representa a parte inteira e o 0,3 representa a parte decimal, ok? Além da ideia de décimos, a gente também tem a ideia de centésimo, que parte mais ou menos do mesmo princípio, só que agora, em vez de eu estar falando de uma base 10, eu estou falando de uma base 100. Mas vamos olhar o que o livro diz para a gente.
Das 100 lajotas de argila, das 100 lajotas que Ângela comprou para revestir o piso da sala da sua casa, 28 eram azuis. As lajotas de cor azul ocupam 28 sobre 100, ou 28 centésimos, do piso dessa sala. Veja a representação abaixo. Aí está aqui, ó, como foi que ela distribuiu essas lajotas no piso dela. Cada parte menor representa 1 centésimo, ou seja, cada quadradinho desse é 1 de 100, porque aqui, se você for contar, tem 100 quadradinhos distribuídos, 100 lajotas distribuídas, tá bom? Uma lajota corresponde a 1 centésimo. A parte azul do piso pode ser representada pela fração decimal 2 sobre 100, ou pelo número decimal 0,28, que lemos 28 centésimos. Ou seja, 28 sobre 100 é igual a 0,28. Veja agora a representação da fração 117 centésimos, ou 117 sobre 100, por meio de uma figura. Eu tenho 100 aqui nessa que está completinha, 100 centésimos, ou 1 inteiro, e eu tenho aqui 17 centésimos nessa outra figurinha. A parte pintada laranja também pode ser representada pelo número misto 1, como eu falei para vocês, 1 inteiro, 17 centésimos, ou pelo número decimal 1,17. Lemos, então, 1 inteiro e 17 centésimos. E aí, da mesma forma que o anterior, a gente tem aqui a representação dizendo que 1 é o que representa o número inteiro, ou 1 antes da vírgula representa o número inteiro, e 17 sobre 100, ou 17 que está depois da vírgula, representa só a parte decimal, tá bom? A parte decimal sempre vai estar aí ou depois da vírgula ou representada com a fração. E aí, dando continuidade, indo para a terceira parte, a gente fala do milésimo, dos milésimos. O que vem a ser os milésimos? É o mesmo conceito do décimo, do centésimo, só que agora eu estou trabalhando com um denominador 1000. Ao representar a fração 77 sobre 1000, ou 77 milésimos, por meio de uma figura temos, aí tem aqui essa figura, ó, com 1000 quadradinhos. Pessoal, eu acho que vocês lembram, se a gente tivesse presencial, a gente utilizaria isso para explicar essa ideia de centésimo, milésimo e décimo. Tem um material chamado material dourado, que é umas pecinhas de madeira que trazem esse bloco de 1000, trazem umas tabuletinhas de 100 e as de décimo e também as de unidade, que ajudam a gente a compreender isso de forma prática, observando objetos que trazem essa ideia de décimo, centésimo e milésimo, viu? Continuando aqui a leitura. A parte pintada de amarelo corresponde à fração 77 sobre 1000, ou número decimal 0,077. Uma coisa interessante para vocês observarem aqui, ó. Quando eu estou falando de milésimo, depois da vírgula eu tenho 3 casas decimais. Por quê? O 1000 tem o número 1 e 3 zeros. Quando eu estou falando de centésimo, depois da vírgula, eu tenho 2 casas decimais, porque o 100 ele tem 1 seguido de 2 zeros. E no caso do 10, eu estou falando depois da vírgula de uma casa decimal, porque tem 1 e somente um zero. Isso é importante para que a gente consiga representar melhor lá na frente. Assim, 77 sobre 1000 é igual a 0,077. E aí nós temos também o número decimal na reta numérica. Como é que eu faço essa ideia? Como é que eu observo na reta numérica este número decimal? Podemos localizar um número decimal na reta numérica. Vamos visualizar um inteiro no intervalo de 0 até 1, e a gente divide isso em 10 partes iguais. Encontramos o ponto correspondente ao décimo. Representando esse procedimento para o intervalo de 0 a 1 décimo, determinamos o ponto corrente a 1 centésimo. Como assim, Everton? Não entendi. Eu pego aqui, ó, só essa parte de 0 até 1. De 0 até 1 centímetro, se fosse na régua. E eu pego esse 1 centímetro e divido em 10 partes iguais. Cada partezinha dessa daqui, ó, vai corresponder a 1 décimo. Mas se eu pegar só esse intervalozinho aqui, ó, de 0 até 1 décimo, e dividir também em 10 partes, eu vou encontrar 10 partes que eu chamo de centésimo. Cada partezinha dessa é centésimo. Se eu dividir essa partezinha também em 10 partes, eu vou encontrar o milésimo, tá bom?
Então, é como se eu fosse dividindo cada vez em partes menores, 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 menores. E aí a gente tem essas representações aí. Por quê? 10 sobre 10 é igual a 1, 1 décimo sobre 10 é igual a 1 centésimo e 10 sobre 100 é igual a 1 décimo. Temos também aqui a ideia da leitura de um número decimal. Como é que eu faço essa leitura? O sistema de numeração que utilizamos é posicional. Isto é, o valor de um algarismo determina a posição em que ele ocupa na escrita do número. Em cada ordem, o algarismo vale 10 vezes o valor que tinha na ordem vizinha, da direita para a esquerda, para que o valor que teria na ordem vizinha à esquerda. Ou seja, por exemplo, no número 1411, o algarismo 4 vale 400. 10 vezes mais o que vale o número 1141, ou seja, 40. No 1141, o 4 só vale 40. No 1411, o 4 vale 400. No número 1141, o algarismo 4 vale a 10ª parte do valor que no número 1411. A gente já viu isso, né? De acordo com que você vai distribuindo o teu número, os teus algarismos eles vão ocupando valores maiores. A gente chama isso de valor posicional. E cada valor posicional, de acordo com que ele vai migrando, ele vai mudando. Ou ele é multiplicado por 10 ou ele é dividido por 10. 4 ordens. Quadro de ordens. Para separar a parte inteira da parte decimal, usamos uma vírgula, que é o mais simples para se usar e é o que é utilizado dentro da matemática. Vamos representar o número 2,1, 0,79, 0,917 e 23,054 no quadro de ordens. A gente tem um quadro de ordem aqui na página seguinte. Olha só. Para eu distribuir nas ordens, eu coloco aqui ó, essa vírgula. O meu quadro ele está aqui, tá bom? A partir daqui eu estou com o número inteiro. A partir daqui eu estou com os números decimais, a parte decimal. Coloco a vírgula aqui, ó, e eu vou distribuindo. 2,1 vai estar onde? Ó? Vai estar 2,1. 0,79, 0,79. 0,917, 0,917. 23,056, 23,056. Eu preciso distribuir nessa posição para eu entender quem é maior e quem é menor. E eu só consigo colocar eles na ordem, de repente, se eu observar isso aí. Por exemplo, aqui quem é maior de todos? Vai ser o 23, alguma coisa, porque ele ocupa uma casa aqui nas dezenas. E o próximo, quem vai ser o maior? Vai ser 0,79, 0,917. O maior vai ser o que ocupar a maior casa aqui na unidade. No caso, vai ser o 2,1. E o próximo é 0,79 ou 0,917. Aqui na unidade está 0, então eu venho aqui para a casa dos décimos. Quem ocupa o maior número aqui nos décimos? Né? O 9, então 0,917 é maior que 0,79. E por aí vai. Quantos e quantos números você tiver dentro desse quadro de ordens, você consegue distribuir de forma adequada. Ou se você não quiser fazer o quadro de ordem, você pode usar outro tipo de exemplo. Ó. Você coloca a vírgula abaixo da vírgula e você só observa, usando assim os mesmos critérios que foram utilizados para fazer a comparação que eu mostrei para vocês. E essa parte de centésimos, décimos, centésimos e milésimos é isso, pessoal. Não vou me alongar muito nesse assunto, porque a gente tem um pequeno exercício para fazer, mas é claro que se você já tiver alguma dúvida, a gente tira agora, imediatamente voltando para o grupo, ou então no momento que vocês estiverem fazendo o exercício, porque a gente otimiza essa ideia de entender esse conteúdo. Não vou avançar mais no conteúdo, porque essa partezinha já eu quero que se torne simples para que vocês aprendam com a maior eficiência possível, tá bom? Estou aguardando vocês agora no nosso grupo de WhatsApp para darmos continuidade à aula.